Olá, segunda-feira, 23 de março. A gente fala do segundo encontro de meteorologia que começa hoje na Unesp em Bauru. A crise hídrica é um dos temas em discussão. E ainda, para comemorar o Dia Mundial da Água, alunos de Bauru conhecem a captação e o tratamento do Rio Batalha. E economia. Dados do CIESP mostram o crescimento dos empregos no mês passado em Bauru, mas industriários reclamam que, na prática, a crise já chegou ao setor. Começamos esta edição falando da greve dos servidores municipais. A paralisação está confirmada para amanhã. A Prefeitura de Bauru apresentou uma nova proposta de aumento para o sindicato da categoria na última sexta-feira. O reajuste salarial linear passaria de R$ 50 para R$ 80 na forma de abono, mas apenas para os servidores ativos e inativos que ganham até R$ 2.300. Para os demais trabalhadores, a proposta se manteve em R$ 50. Os reajustes no Vale Compras e Vale Refeição também seriam os mesmos já apresentados. Procurada pela nossa produção, a presidente do Sincerme, Sônia Carvalho, informou que o sindicato rejeitou o novo acordo, mas que ainda assim a proposta vai ser votada em assembleia amanhã pela manhã. A gente continua a falar de trabalho. O CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgou os dados de empregabilidade do mês de fevereiro. Houve um recuo de vagas na maioria das regiões analisadas. Aqui em Bauru, o saldo foi positivo, mas, segundo os donos de indústrias da cidade, esse número muda rapidamente, pois, no dia a dia, a crise econômica já chegou ao setor. Em um momento em que a economia passa por turbulência, a preocupação de muita gente é com o emprego. De acordo com o CIESP, nos 2 primeiros meses do ano, houve um recuo nas vagas de trabalho em 21 regiões. Mas em outras 13, os efeitos da crise ainda não apareceram e o resultado foi positivo. O nível de empregabilidade nas indústrias em Bauru apresentou um ligeiro aumento em fevereiro. Foram criados 150 postos de trabalho a mais se comparado ao mês de janeiro. Por aqui, o índice foi influenciado pelo crescimento nos setores de confecção de vestuário e acessórios, que subiu 2,69%, produtos de madeira, com 2,04%, produtos de metal, com 2,01%, e produtos alimentícios, com mais 0,59% de saldo positivo. Mas os empresários não estão otimistas com os dados. Luiz é proprietário de uma indústria de componentes para esquadrias de alumínio há 22 anos. Hoje, são 43 empregos diretos. Mais recentemente, a empresa fez alguns ajustes para simplificar o processo de produção, o que levou à dispensa de 10 funcionários. Uma adequação necessária para absorver os impactos do momento econômico. A gente já percebe, já uma variação aí em torno do último mês para cá, em torno de 10% no aumento da conta de energia. O momento hoje é em cima de inovação, simplificação de processos, buscar novos fornecedores, com isso buscando uma redução de custo. Para Caio Kolbe, que possui uma empresa no ramo de confecções, o número de vagas de emprego tem se mantido estável. Mas ele avalia que, num período de recessão como o atual, é natural que ocorra retração na oferta de novas vagas. Este quadro de estagnação em alguns segmentos, até mesmo de diminuição de atividade, isso provoca uma falta de motivação, falta de entusiasmo do empresário para novos investimentos. Então, acho que é um período de baixo dinamismo, baixo crescimento, baixo investimento, menos oportunidade de emprego, infelizmente. Para um dos diretores do CIESP em Bauru, apesar de a pesquisa revelar números ligeiramente positivos na geração de emprego, a realidade pode ser diferente. E a culpada seria justamente a política econômica do governo federal, que traz efeitos imediatos nos índices de emprego em São Paulo e aponta para um futuro desanimador. As medidas que o governo anunciou são medidas bastante duras, são medidas que, se implementadas como estão, alijarão do mercado
muitas indústrias, muito comércio e, principalmente, eliminarão muitos empregos. Tudo depende do que virá. Se a ser mantido o que está hoje anunciado, será um ano bastante difícil e, infelizmente, imagino que pouca gente vai ter condição de sobreviver esse ano aqui. Para ele, como Bauru possui um perfil diversificado na área industrial, isso pode fazer com que os números continuem estáveis, mesmo com a crise. Mas isso não reflete a realidade da maioria das empresas, já que o setor começou o ano com o pé esquerdo. O ideal seria que tivéssemos algum incentivo ainda para um consumo, não desenfreado como foi antes, mas não pode se paralisar totalmente de uma vez. Não se muda tratamento no meio com o paciente na UTI. Esse que é o problema. O assunto agora é esporte. O Bauru Basquete finalmente comemorou o título de campeão da Liga das Américas com a torcida bauruense. Neste sábado, 6 dias depois da conquista, foi feita uma carreata na Avenida Getúlio Vargas. O sábado foi de festa na zona sul de Bauru. Por volta das 4 da tarde, torcedores do Bauru Basquete e curiosos se concentraram na Avenida Odilon Braga, próxima à Polícia Federal. O motivo foi uma carreata em comemoração à vitória inédita do Bauru Basquete na Liga das Américas. No último dia 15, a equipe bauruense venceu o Pioneiros do México no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e garantiu uma vaga no Mundial de Clubes. Antes da saída, os fãs aproveitaram para pegar autógrafos e tirar fotos com os ídolos do basquete. Também foi possível conferir de perto a tão sonhada taça. Ao som de muita música e de buzinas, os jogadores desfilaram pela Avenida Getúlio Vargas e pelas ruas da região. Cerca de 90 veículos acompanharam a carreata dos campeões, que retornou à Polícia Federal por volta das 6 da tarde. Ainda sobre esporte, tem outra ótima notícia para Bauru. O time de vôlei feminino venceu o Cascavel na noite de sexta-feira pelo segundo jogo da semifinal da Superliga B e assim garantiu vaga na decisão do torneio. O placar foi de 3-0. A grande final será contra a Sojipa no próximo domingo em jogo único e terá novamente a panela de pressão como palco, já que as meninas bauruenses fizeram uma campanha melhor que as adversárias. A partida começa às 11 da manhã e o time campeão garante vaga na Superliga A, a principal divisão do vôlei nacional. Depois do intervalo, nós vamos saber como foi comemorado o Dia da Água numa escola da cidade. As crianças avaliaram a qualidade do Rio Bauru e aprenderam que ainda é preciso fazer muito pela preservação da água. É daqui a pouco, continue com a gente. Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial da Água e para marcar a data, a Escola Guedes de Azevedo levou uma turma de alunos para conhecer dois rios cruciais para a cidade, o Bauru, que ainda recebe esgoto, e o Batalha, que fornece água para a população. Dá uma olhadinha aqui. No mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, debater a qualidade dos rios que abastecem Bauru foi uma das ações realizadas pelos alunos da 6ª série de uma escola da cidade. Vocês sabem quantos por cento A atividade iniciou às margens do Rio Bauru, onde todo o esgoto da cidade é jogado. No local, os alunos participaram de experiências para analisar a qualidade da água. Através de amostras coletadas pelos professores, eles avaliaram, por exemplo, o nível de oxigênio e de amônia. Os resultados demonstram que há necessidade urgente de recuperação do rio. A estação de tratamento de esgoto, cujas obras já estão em andamento, é uma das medidas necessárias. A gente fez uma análise da água, né? A gente observou que o rio está morto, sem vida, né? E a gente espera que nos anos posteriores, aí, com a construção da extração de tratamento de esgoto, a gente não tenha mais com certeza esse teste dessa forma, né? Então a gente espera que eles, a partir de agora, a discussão em sala de aula, o relatório que eles vão fazer, tudo isso eles venham acrescentar, para que no futuro também eles cobrem essas atitudes, né, dos nossos governantes, de ter uma atitude em relação à água, em preservar os mananciais, em economizar a água, em respeitar o meio ambiente, né? Juliana Rodrigues participou da atividade e tem na ponta da língua qual deve ser o presente para o Rio Bauru no Dia Mundial da Água. Um tratamento de esgoto, porque a gente vai poder começar a usar a água e também outras espécies vão poder sobreviver.
As crianças visitaram também o Centro de Educação Ambiental do Rio Batalha, responsável por abastecer 38% da população. Pessoal, todo mundo aqui. Lá, as crianças tiveram atividades como palestra, passeio pela trilha, exibição de vídeo e maquete. Aqui no Centro de Educação Ambiental do Rio Batalha, as crianças estão tendo contato direto com nascentes, afluentes e matas ciliares, aspectos tão importantes quando falamos em qualidade das águas dos rios. O centro fica no mesmo espaço onde está instalada a área de captação das águas do Rio Batalha. Os alunos visitaram a represa e a estação elevatória, que permite que a água seja levada até a estação de tratamento. Após um dia de aula diferente, os alunos parecem ter compreendido a importância da água para o planeta. Eu sempre quis conhecer o Rio Batalha e agora eu estou aqui e agora eu estou conhecendo e estou achando super legal. Estou aprendendo a profundidade, até onde que ele deságua. Você se preocupa com o futuro do Rio Batalha e de outros rios que abastecem a região? Ah, sim, né? Sem água a gente não vive. Para Guilherme, ainda há muito a ser feito pela proteção dos rios bauruenses. Aprendi que a gente tem que economizar água, porque o mundo sem água não tem mundo. Que nenhum ser vivo consegue viver sem a água. Então a água é essencial. Diretor da escola, Roberto Palota, explica que a atividade tem por objetivo incentivar os alunos a refletir sobre a situação dos recursos hídricos no município. A partir do momento em que eles conseguem observar que realmente o que é falado, olha, que está degradado, que está acabando, que está diminuindo, que está sendo assoreado, que eles conseguem visualizar, a postura acaba sendo diferente. Mas só a partir desse momento, que eles vêm aqui, por exemplo, sentem o cheiro ruim do rio, aí isso começa a incomodar. A partir desse incômodo que eles começam realmente a pensar e fazer a mudança de postura que eles têm até então. E a chuva responsável por encher esses rios deu uma trégua neste início de semana. Esse comecinho do outono deve ser mais seco. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Devido à passagem de uma frente fria no sistema frontal, que ocasionou todas essas chuvas, esse início de semana tem uma característica um pouco diferente do que vinha acontecendo. A gente terá temperaturas mais baixas, teremos pouca probabilidade de chuva, mais possível na parte da tarde, uma chuva bem rápida e passageira, devido ao sistema pós-frontal, né, que vem na retaguarda da frente fria. A temperatura está um pouco mais amena devido à passagem da frente, mas ela já está em ascensão, já está aumentando, tanto a mínima quanto a baixa. A mínima ocorre sempre na madrugada, volta de 5, 6 horas da manhã, e a temperatura máxima na parte da tarde. Agora à tarde faz sol entre nuvens em todo o estado de São Paulo. Amanhã o tempo deve continuar estável no interior, porém para o litoral a previsão de chuva. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 58%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 17 aos 30 graus. Nesta terça deve ter uma ligeira subida, mínima de 18 e máxima de 31 graus. No próximo bloco, a gente fala do segundo encontro de meteorologia realizado pela Unesp aqui em Bauru. Vamos conversar com uma das organizadoras, a professora Clara Iwabi. Voltamos num instante só. De hoje até quarta-feira, a Unesp cediu o segundo encontro de meteorologia. O evento pretende debater o conhecimento produzido na área de forma a dar mais subsídios para a tomada de decisões relacionadas ao clima. Nós vamos conversar com uma das organizadoras do encontro, a professora Clara Iwabi. Professora Clara, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Professora, neste último ano, nós percebemos que as pessoas estão ainda mais ligadas à meteorologia, principalmente por causa da crise de água. Todo mundo está querendo saber se vai ou não chover. De que forma essa área do conhecimento pode contribuir ainda mais para a gestão dessa crise que a gente sabe que não tem volta mais? A área da meteorologia que pode ajudar muito nessa área de planejamento hídrico é a climatologia. A climatologia
existem modelos climatológicos que fazem projeções, né, do futuro, se teremos anos com mais chuvas ou menos chuvas. Então, dessa forma, né, os tomadores de decisão eles podem se basear os seus planos, né? E, de certa forma, a climatologia já vinha prevendo essa diminuição das chuvas? Sim, de uns tempos para cá, vem se notando, né, que tem uma diminuição das chuvas, né, principalmente nessa região do interior de São Paulo. Então, era algo que já se sabia, na verdade. E essa discussão vai estar presente no encontro também, né? Sim. É tema de uma das palestras. Sim, nós teremos a presença de um professor especialista na área de hidrometeorologia, que é o professor Augusto Pereira Filho, da USP, e que ele vai discutir essa crise hídrica atual, relacionando, né, em relação assim, às mudanças climáticas que se discute muito hoje em dia. A gente sabe que a meteorologia vem ganhando cada vez mais espaço, até na mídia. A Unesp tem esse curso de meteorologia que foi fundado há 2 anos, não é, professora? Quais áreas dependem diretamente da meteorologia? Bom, a primeira, né, o que vem na cabeça quando se fala em meteorologia são os desastres naturais, né, furacões, ciclones. Então, a primeira e a principal, né, seria a previsão do tempo, em que pode ajudar as pessoas a se planejarem, né, o seu dia. Além disso, a agricultura depende muito, né, do tempo. É uma área que a meteorologia e o estudo climático é essencial para produzir o alimento, né, do mundo. E além disso tem, por exemplo, indústrias, né, que podem com essas informações, né, de como vai ser o clima no futuro, eles podem organizar seus estoques, as suas produções, né, a produção, né, dos seus e aí, assim, então a meteorologia ela está presente, na verdade, na vida de todos, né? E o desafio é buscar os dados cada vez mais precisos. E como dar conta disso? É a tecnologia para coletar esses dados que tem que ser aperfeiçoada ou é a interpretação desses dados que pode ser melhorada cada vez mais? Na verdade, temos as duas coisas, né? Que são os equipamentos, né? Os instrumentos meteorológicos que coletam os dados. Então, os equipamentos necessitam estar em perfeita ordem, né? Então, a manutenção desses equipamentos é super importante. É claro que o avanço tecnológico facilitou muito a coleta de dados, né? Mas a manutenção é muito importante. Por outro lado, quando se analisa esses dados coletados, é necessário também que se tenha muito cuidado, que faça uma análise estatística antes para ver se esses dados são consistentes e que possam ter resultados que refletem a verdade, né? Essas discussões vão estar presentes nesse segundo encontro de meteorologia. Foi uma iniciativa dos próprios alunos do curso, esse evento? Sim, os alunos estão muito bem organizados, né, para fazer com que esse evento se realize. A iniciativa saiu da coordenação do curso e nós colocamos aos alunos, eles aceitaram essa proposta muito bem. Então, esse ano já é o segundo EMET, então, e resolvemos fazer juntamente com o IPMET, né? Que o IPMET todo ano comemora o Dia Meteorológico Mundial, né? Que é hoje, inclusive, né? 23 de março. Exatamente. Então, nós estamos em conjunto aí, né? Realizando esse evento. Falando um pouco, então, sobre a programação, professora, hoje, agora, logo mais às 7 da noite, tem uma visita ao IPMET. Exatamente, tem uma visita aberta, é importante dizer que é aberta a toda a comunidade, né? As pessoas podem ir até o IPMET a partir das 19 horas. Teremos uma exposição dos instrumentos meteorológicos.
teremos pessoas que darão alguma explicação, né, como funcionam esses instrumentos. Teremos 2 palestras que assim, dirão como funciona, né, o IPMET, e depois uma visita à parte operacional do Instituto e à estação meteorológica. O encontro tem oficinas também? Sim, temos minicursos. Temos um minicurso, começa a terça-feira, às 2 horas, de um software que se usa operacionalmente, né, no IPMET. E temos um outro minicurso que é o lançamento de balão meteorológico, na quarta-feira. Então, as pessoas que quiserem acompanhar, é só acessar o site, né, com a programação do evento? Sim, é só acessar o site, aí tem toda a programação e pelo site do IPMET, né, pode acessar ao site do evento e espero que todos que têm interesse aí, né, ou têm dúvida na meteorologia, que não sabe como é que funciona, então vai lá e aí vocês podem tirar essa dúvida. Tá certo, professora. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigada. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!